Vamos lá, gente, olha só. Vamos analisar agora o direito à informação. Lembra que na aula passada eu fiquei o tempo todo te explicando o que era manifestar pensamento. Não foi à toa, tá? É justamente para tu poder se livrar de uma pegadinha. Por quê? FCC e CESP gostam muito de cobrar caso concreto nessa parte de direitos fundamentais. E aí não adianta só você decorar. Você vai ter que entender o que é a manifestação de pensamento e o que é o direito de informação. Como eu te falei, manifestar o pensamento é dizer o que você pensa. Direito à informação é propagar uma notícia, propagar uma informação que lhe foi dada. Na manifestação de pensamento, você necessariamente precisa se identificar. No direito à informação, aquele que passa a informação, que fala a informação, que propaga a informação, o chamado interlocutor, ele também precisa estar identificado, tá? Quem está resguardado pelo sigilo é a fonte. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma confusão muito grande nessa hora. Os alunos ficam lendo manifestação de pensamento e falam que é vedado anonimato, e quando vai ler informação, diz que o sigilo da fonte é assegurado e fica fazendo confusão em que momento usar cada um desses. Manifestação de pensamento, dizer o que pensa, sempre aquele que fala está identificado. Direito à informação. Sempre aquele que passa a informação, que está propagando a informação, o chamado interlocutor, que está dando a informação para a imprensa, que está dando a informação para o público, que está dando a informação para a autoridade policial, qualquer que seja aquele que está passando a informação final, esse aí precisa ser identificado. Agora, de quem ele recebeu essa informação, ele não precisa identificar. Quem lhe deu essa informação, ele não precisa identificar. Como assim, Arsênia? Sou jornalista, estou aqui na televisão, passando noticiário e divulgando uma grande denúncia seríssima nos cofres públicos. Preciso dizer quem foi que me passou isso? Não. Mas eu, que sou jornalista, eu estou aqui falando. Sou um policial, chego para o delegado e digo, olha, delegado, eu tenho informações quentíssimas de que vai ter um assalto em tal canto, tal canto, tal canto. O delegado vai lá e vê e realmente houve o assalto. Preciso dizer quem foi que me passou essa informação? Também não. Por quê? Acompanha aqui comigo. Inciso 14. É assegurado o direito à informação, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Então, olha só. Quem propaga a informação tem que estar identificado. Mas de quem eu recebi a minha informação, de quem eu recebi aquela informação que eu estou propagando, ó, está resguardado o sigilo. Sempre, Arsênia? Não, não é sempre. Esse sigilo da fonte é exceção. Ele só vai estar resguardado quando for necessário ao exercício profissional. Quando não for necessário ao exercício profissional, ele vai ter que ser revelado. Então, aquela informação que você passa, que não está envolvida no exercício de uma profissão, você não pode guardar o sigilo da fonte. Você só guarda o sigilo da fonte se a informação que você está propagando é uma informação que você está propagando no exercício de uma profissão. Seja essa profissão um jornalista, seja um delegado, seja policial, seja o que for, tá? Qualquer que seja a atividade que for necessário passar a informação, aquele que passa a informação se identifica, mas quem lhe deu essa informação, a fonte daquela informação, ele não precisa identificar. Mas nós do povo comum, que não usamos a informação no exercício profissional, sempre que nós formos propagar uma informação, a gente tem que identificar o sigilo da fonte. Fechou? Então, nas duas circunstâncias, manifestação de pensamento e direito à informação, o interlocutor, aquele que fala, que escreve, tá? Ele tem que ser identificado. No pensamento, o que fala e o que escreve é a fonte, né? É a própria fonte. Então, tá ali identificado os dois. Na informação, não. Eu propago algo que alguém me disse. Eu me identifico, mas eu não digo quem foi que me disse, tá? Se for para o exercício profissional. Porque se não for para o exercício profissional, eu não vou poder usar desse sigilo. Eu vou ter que informar a fonte, ok? Outro inciso envolvendo direito à informação é o nosso inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, tá? Sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Primeiro, todos vão ter direito a receber. Receber o quê, pessoal? Informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral. De quem? Dos órgãos públicos. Então, entendam o direito. Essa informação não é informação de uma empresa particular, tá? Não é informação daquela escola particular que você está trabalhando ou que você está estudando. É a informação de um órgão público, que seja de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral. Então, todo mundo tem direito à informação que seja de seu interesse particular, coletivo geral, que esteja em um órgão público. Fechou? E aí?
que serão prestadas no prazo da lei, tem prazo para isso, sob pena de responsabilidade. Ou seja, se não prestar no prazo da lei, responsabilidade do agente que não prestou. Ressalvadas, e aqui já fica uma resposta. Todas as informações vão ter que ser prestadas? Esse direito é um direito absoluto? Não, já não seria, né, absoluto, já seria relativo. E aqui, ó, eu trago a ressalva. Aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ok? Então, essas que forem imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, elas estão ressalvadas. Ninguém tem direito a recebê-las e o órgão público pode sim se negar a prestá-las, ok? E aí, outra pergunta que cai muito em concurso. E você que ainda não viu direito constitucional, vai realmente entender essa minha afirmação agora, quando a gente estiver analisando remédios constitucionais. Você que já viu direito constitucional, eu já vou te esclarecer que o remédio constitucional para proteger esse inciso 33, assim, de forma geral, é o mandado de segurança. Não é o habeas data. Por quê? Porque o habeas data, ele vai proteger um direito seu, de informação sua. Então, é o seu direito de receber informação e essa informação diz respeito à sua pessoa. Não é de interesse seu, mas é sobre você essa informação. Algum dado sobre a sua pessoa, seja o seu nome, a sua idade, seja o que for. E esse dado, né, tem que estar sendo compartilhado com terceiros. Aqui, ó, é interesse particular, coletivo, geral. Não necessariamente é um dado seu. Então, aqui eu estou na parte geral. E aqui eu também não estou dizendo que está sendo compartilhado com terceiros. Pode até estar, num caso concreto, tá? Mas aqui, pelo inciso 33, só pela redação dele não está. Então, pelo inciso 33, sem estar aplicado a um caso concreto, no geral, na teoria, a regra é que eu vou usar o mandado de segurança para proteger esse direito e não a habeas data, ok? Mais na frente a gente explica melhor, minucia isso daqui, detalha, que aí você fica sem nenhum tipo de dúvida. Mas, questão de prova, com o inciso 33 cobrado, dizendo que esse direito é protegido por habeas data, errada, tá? É mandado de segurança. Fechamos? Muito bem. Caminhando aqui, vamos para mais um direito fundamental, mais uma liberdade. Liberdade de crença, tá? Religião ou a não crença. Nós temos um Estado que, na verdade, hoje a gente diz que é um Estado neutro. Por quê? Porque eu não exijo uma crença. Eu lhe garanto que você pode ter qualquer tipo de crença ou nem sequer ter crença. O Estado laico também está certo eu usar Estado laico, mas o Estado laico é aquele que não adota uma religião oficial, adota qualquer religião. O nosso Estado é um Estado laico, lhe permite exercer qualquer religião, mas além de laico, seria mais correto dizer que ele é um Estado neutro, porque ele lhe permite nem sequer ter uma religião, tá? Então não é necessário que você tenha uma religião, é necessário que você decida se quer acreditar em alguma coisa ou não, tá? Estado neutro ou Estado laico estaria correto também, tá? Então, liberdade de crença. Inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e a de crença. Consciência é acreditar em tudo que não precisa de fé. Crença é acreditar naquilo que precisa de fé. Consciência você tem, né, dentro de fatos, de comprovações. Crença é dentro do empirismo, mesmo da fé, daquilo que você acredita ser verdade. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, então aqui eu já tenho mais outro direito. Primeiro é a minha liberdade de acreditar no que eu quiser. Segundo é exercer essa crença. Não é só apenas acreditar, é poder exercer, tá? O meu é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e ainda, terceiro direito que está aqui no meu inciso 6º, proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, a Constituição lhe garante acreditar em algo, lhe garante exercer essa crença e ainda garante a proteção ao local onde você exerce essa crença. Inciso 6º, apesar de ser um único inciso, ele traz 3 tipos de normas constitucionais. Isso pode acontecer, Arsênia, em vários momentos, tá? É esgotar um tema no mesmo inciso. Você pode acreditar no que você quiser, você pode exercer aquela sua crença e você ainda tem proteção ao local onde você exerce essa sua crença. Tem algum problema? Nenhum. Para que isso serve? Serve para você entender mais na frente, quando a gente for conversar a aplicabilidade de normas constitucionais. Nós vamos ter aqui normas de eficácia plena e norma de eficácia limitada num único inciso. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, norma de eficácia plena. Já estou dizendo que é inviolável, que eu tenho essa minha liberdade. Com a Constituição de 88, eu já posso acreditar no que eu quiser. Agora, assegurada, tá? Na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e liturgias, a lei tem que me dizer como é que esse culto, como é que esse exercício vai ser protegido.
E aí, pessoal, se a lei precisa detalhar algo que a Constituição está me garantindo, essa é uma norma de eficácia limitada, tá? Mesmo inciso, 2 normas, 2 aplicabilidades, 2 eficácias distintas. Assim, o que eu tenho que entender aqui do meu inciso 6º? O que eu lhe disse. Exercício da crença, existência de liberdade de crença, existência, né, de uma liberdade no exercício da minha crença e existência a uma proteção ao local onde eu exerço a minha crença, tá? Inciso 7º. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, tá? Vamos pensar aqui nos hospitais. Então, os hospitais, eles podem e devem, nos termos da lei, ou seja, a lei vai dizer como, mas já está assegurado, a prestação de assistência religiosa. Vejam que se eu vivo em um estado laico, essa assistência religiosa não pode ser voltada a um tipo de religião. É uma assistência religiosa ecumênica, que possa reunir todos os tipos de religião. Eu não posso ter uma igreja, uma capela, eu tenho que ter um local, né, de inspiração religiosa, de meditação religiosa, um local onde eu possa dizer qualquer tipo de crença, porque eu não sei quem vai estar internado. E se eu tenho liberdade de crença, eu tenho liberdade nessa assistência também, tá certo? Então, essa prestação de assistência religiosa, ela também é ecumênica e ela está assegurada pela nossa Constituição, tanto nos hospitais civis como nos militares. Em ambos, tá? Existência e a nossa liberdade. Não só a assistência, como ela precisa também ser laica, tá? Não eleger aí uma única religião. Eu sei que você já viu coisa diferente. Estou te trazendo o que a Constituição garante. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Ou, né, e recusar-se a cumprir prestação alternativa, também fixada em lei. Isso aqui, pessoal, é a chamada escusa de consciência. Veja que essa escusa aqui que a gente tem, ela está garantida tanto por motivo de crença religiosa, como de convicção filosófica ou de convicção política. Então, veja que a minha escusa de consciência, ela vai além da minha liberdade de crença. A liberdade de crença, que a gente viu lá no inciso 6º, ele é um pouco mais restrito. Quando eu venho garantir aqui a minha escusa de consciência, ela amplia, ela sai apenas da liberdade de crença e vai te garantir o exercício, além da liberdade de crença, de uma convicção filosófica e política, tá? Então, você, por acreditar em algo de forma filosófica, política ou religiosa, você não pode estar privado de um direito seu. Esse seu direito, ele é garantido, mesmo que você tenha a sua crença religiosa, filosófica ou política, indo de encontro àquele direito. E aí, assim, como é que é feito? Bom, se aquele direito violar a sua liberdade de crença, ou seja, for o exercício dele for de alguma forma que a tua religião te proíba, ou que a tua convicção política não te permita, ou filosófica não te permita, vai ser garantido a você uma prestação alternativa, ou seja, uma forma diferenciada de exercer aquele direito. E essa forma diferenciada, ela tem que necessariamente estar compatível com o exercício da tua crença, da tua convicção filosófica ou política. E aí, como é que isso é feito, Arsênia? É feito por lei. A lei vai te garantir essa prestação alternativa. A lei vai te dizer como que você vai poder exercer aquele direito que, a princípio, violaria o exercício da tua crença de uma forma que não viole o teu direito, né, a tua liberdade de crença. E aí, caso você se recuse a prestar, a exercer o seu direito conforme aquela prestação alternativa, aí, nesse caso, você pode ser privado daquele direito. Ou seja, você tem direito a ter uma forma de exercer um direito que seja compatível com a sua crença, com a sua convicção filosófica e política. Esse é o seu direito. Por você poder acreditar num Deus, poder acreditar numa filosofia ou numa doutrina política, você tem o direito de fazer isso e, ao mesmo tempo, de exercer todos os outros direitos de forma compatível com aquela sua convicção. Caso o exercício de um direito seu viole essa sua convicção, você tem direito a uma prestação alternativa. Essa prestação alternativa, obviamente, necessariamente, precisa estar compatível com a sua crença, com a sua filosofia, com a sua política. Se ela não estiver compatível, não é uma prestação alternativa. Se ela estiver compatível, você vai exercer o seu direito daquela forma alternativa. Caso você se recuse, aí, né, já é demais.
Eu estou compatibilizando um exercício de direito com a sua crença e você está se recusando a cumprir daquela forma, então, nesse caso, você não vai prestar, não vai exercer aquele direito. Exemplos concretos para você pensar melhor, que a gente vê aí nos livros. O serviço militar obrigatório, né? Às vezes o uso de uma farda curta, às vezes o trabalho no domingo, fere aí uma crença que não te permite usar roupas curtas ou que não te permite trabalhar aos domingos, porque você reserva como um dia santo, enfim. E aí, naquele caso, você pode exigir que aquele seu plantão ou aquela sua jornada que é aos domingos seja transferido para algum outro dia, ou você pode exigir uma farda diferenciada que esteja de acordo com a sua crença. Outra coisa que a gente vê também é data de prova de concurso público aos sábados, né? Nós temos religiões aí que vão exigir que aos sábados não se pratique nenhum ato de vida civil, seja reservado à oração, e aí nesse caso você não vai poder estar fazendo um concurso, tem que ser dado um outro horário, tem que ser compatibilizado de alguma forma uma data alternativa para se fazer aquela prova. Hoje o que se faz é todo mundo entra ao mesmo tempo, né? E aqueles que não podem exercer nenhum tipo de ato fica lá parado esperando o horário em que pode fazer a prova. Mas todo mundo entra junto para não ter aí, né, não vazar as questões e todo mundo poder fazer a mesma prova e não ter uma diferença na avaliação, ok? Então essa é a nossa chamada escusa de consciência, tá? Tanto para a crença religiosa como para a convicção filosófica e política. Isso daqui, pessoal, é um remédio constitucional. Arsênia, mas tu falou que ia haver remédio constitucional mais na frente, porque existem dois tipos de remédio constitucional. Esse daqui é um remédio administrativo, tá? Onde você usa um mecanismo de proteção ao direito fundamental à crença. Tá aqui. Isso aqui já é um mecanismo de proteção, ok? Remédio constitucional, portanto. Mais na frente eu detalho isso daqui contigo, tá? Não te preocupa, eu só estou antecipando matéria. Liberdade artística. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, tá? Independentemente de censura ou licença. A censura que a gente conversa aqui não é a censura 12 anos para um filme, né? Na ideia da minha liberdade artística e intelectual. É a censura do filme, ela vai apenas adequar conteúdo com maturidade. A censura que a Constituição se refere é aquela censura de proibir totalmente a divulgação da obra. Essa é a que não pode. Essa daqui, ó, adequar conteúdo à maturidade, aqui é sim. Pode, não tem problema nenhum, tanto que a gente vê aí filmes, né, censura e tal. Agora, proibir totalmente a divulgação da obra, isso não pode acontecer. Essa é a censura que a Constituição veda, como ela também veda a licença. Eu vou analisar o conteúdo para depois permitir se eu divulgo ou não, né? Eu vou lhe autorizar criar um livro, eu vou lhe autorizar uma liberdade artística, enfim, nada disso pode acontecer. Aqui, pessoal, esse inciso 9 foi usado para essa decisão recente do STF, tá? Na liberdade das biografias. De não precisar da autorização do biografado para que o biógrafo escreva sobre ele, né? Essa livre expressão da atividade intelectual, né, dessa atividade artística, ela pode sim ser usada sem nenhum tipo de licença, né, ou de censura prévia. Lógico que isso não tira do âmbito da discussão, da indenização, qualquer falácia, qualquer inverdade que seja propagada sobre aquele indivíduo. O indivíduo continua podendo provar na justiça que aquilo ali é algo mentiroso, falacioso e cobrar as indenizações devidas, tá? O que não pode, se antes da coisa acontecer, já dizer que não pode ser veiculada aquela biografia, né? Isso é que não pode acontecer. O STF não poderia estar dizendo que não seria possível que a obra biografada deveria ser autorizada pelo biografado. Isso aqui não poderia acontecer. Vai para o caso concreto, como todo caso concreto deve ser analisado pelo judiciário, né? Não se afastou a análise e indenização em cima de biografia. O que se afastou foi uma proibição prévia, tá? Foi uma censura prévia justamente em cima do nosso inciso 9, tá? Liberdade artística, portanto, e intelectual, científica, de comunicação são aí, né, livres de qualquer censura ou licença. Intimidade, pessoal. Nosso direito à intimidade, também à vida privada,
está garantida aqui no nosso inciso 10. E olha só o que a gente tem que entender para poder você ir tranquilo para a sua prova envolvendo a intimidade, porque eu me preocupo é com o caso concreto. O inciso 10 ele é muito claro. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material, que a gente já explicou, ou moral, decorrente de sua violação. Aqui está tranquilo. A sua intimidade está inviolada, a sua vida privada também, a honra e a imagem das pessoas. Isso aqui você já sabia que há uma proteção. E caso seja violada, está assegurado aí o direito à indenização pelo dano material, moral decorrente de sua violação. Agora entendam, tá? Que essa inviolabilidade, como todo direito fundamental, é relativa. E o grau de proteção, ele vai variar com o grau de, digamos assim, de notoriedade do indivíduo. Ou seja, o grau de proteção vai ser maior para aqueles indivíduos que têm menos notoriedade. Para aqueles indivíduos que têm maior notoriedade, a proteção vai ser menor. Ou seja, é inversamente proporcional. E aí esse grau de proteção vai variar de acordo com a notoriedade do indivíduo. Por exemplo, se for uma notoriedade política, se for um político, o meu grau de proteção, se eu tiver alta notoriedade política, tá? O meu grau de proteção vai ser lá embaixo. Ou seja, a proteção é menor para os políticos, porque eu preciso saber tudo, tanto uma convicção religiosa, moral, filosófica, financeira, econômica, tudo sobre aquele indivíduo, né? A presidente da República, me interessa saber até o que ela come, me interessa saber o que ela pensa sobre o aborto, o que ela pensa sobre a religião, o que ela pensa sobre tudo. Isso é interessante porque o povo tem que se identificar moralmente, socialmente, enfim, economicamente com aquela vertente, com aquela orientação que aquele indivíduo segue, tá? Por exemplo, um artista, ele já vai ter um grau de notoriedade menor do que o político e a sua proteção vai ser um pouco maior. Mas não vai ser maior do que uma pessoa comum, como eu estou professor de Direito Constitucional, né? A tua professora de Direito Constitucional, tu precisa saber o quê? Se ela sabe Direito Constitucional, se ela sabe passar Direito Constitucional. É o que tu precisa saber. Se eu tenho didática e se eu tenho conteúdo. Você não precisa saber se eu sou casado, você não precisa saber se eu tenho filho, você não precisa saber o que eu gosto, o que eu não gosto, para onde é que eu vou, para onde é que eu deixo de ir. Essa parte da minha vida fica comigo. Agora, se eu fosse uma celebridade, né? Se eu vivesse aí no mundo artístico, talvez esse meu direito de informação você já teria interesse. E talvez esse meu direito de informação já pudesse ser propagado, né? O artista, ele vive da visibilidade. Então, essa proteção à intimidade dele é um pouco menor. Isso não quer dizer que você vai ter acesso a tudo, porque, logicamente, que a sua intimidade, a sua vida privada vai estar resguardada de alguma forma. Da mesma forma como está resguardada a intimidade, a vida privada de um político, né? Todo mundo tem uma certa proteção à intimidade e à vida privada, mas é esse grau de proteção que vai variar de acordo com a posição de notoriedade na sociedade daquele indivíduo. Então, obviamente que é algo relativo e o caso concreto, garantir um direito à informação, por exemplo, pode diminuir essa proteção à intimidade. É o que acontece também, juntamente, aproveitando que a gente já conversou lá no inciso 9, com as biografias, tá? As biografias, elas vão, de certa forma, invadir essa intimidade do indivíduo, contando fatos que é da vida particular do indivíduo para o povo. E é esse grau de proteção variável que permite que isso seja feito, tá bom? Então, intimidade está aí. Veja sempre no caso concreto para a gente poder, né, tá tranquilo na hora da prova. E aqui nós temos o inciso, pessoal, talvez o mais importante, né, juntamente com o meu de comunicação, seja um dos mais doutrinários, um dos mais jurisprudenciais, envolvendo aqui a minha liberdade de domicílio. Quanto tempo eu tenho, Alberto? Estou com tempo? Estou com quanto tempo? Tenho 6 minutos para terminar? Não. Então eu não vou começar, que eu não vou parar aqui no meio, tá? Antes da gente começar a falar domicílio, dá uma lida aí no inciso 11, tá? Nós vamos ter aqui muita coisa para conversar. Doutrina e jurisprudência se debruçaram, né, em cima desse inciso 11. Jurisprudência, inclusive, bastante recente do STF para a gente analisar, tá? Muita coisa para conversar. Lê ele aí antes da gente conversar com ele. Próxima aula a gente fala sobre essa inviolabilidade de domicílio. De antemão, você já sabe, né? Quando eu falo de inviolabilidade no que diz respeito a direitos fundamentais, isso já é relativo, né? Nós já vamos poder, de alguma forma, entre aspas, gigantescas, violar esse domicílio, tá? Até já aí com nossa inviolabilidade domiciliar. Até já.